assim, a minha oportunidade hoje aqui no Quatro Notícias de eu contar a minha dengue, o que eu sofri, o que me causou, é interessante porque ela horizontaliza o sofrimento. Que as pessoas que estão em casa tiveram isso, parecido com isso, com sintomas que eu vou descrever para vocês o que eu senti, como eu vivi essa semana. Dá mais ou menos, um pouco mais de que uma semana, mas o sintoma inicial começa com um sintoma frustro e de difícil diagnóstico, que a gente chama prostração. Começa a ficar prostrado, os sinais de uma possível gripe. Você acha que vai resfriar, mas ele não faz a virada da gripe. São calafrios. Quem não sabe o que é calafrios, são arrepios de frios. Febre alta, principalmente em períodos noturnos, sudorese, muita sudorese relacionada à febre e o uso da medicação, que a medicação específica é a dipirona, e mal-estar. Vocês vão ver em seguida, na próxima etapa, o mal-estar ele perdura e vai arrastando aquele mal-estar, aquele cansaço, mantém esses sintomas, alguns 2 ou 3 dias ainda, todos esses sintomas anteriores de calafrios, febre alta, e não evolui para um quadro gripal. São esse quadro mesmo de corpo. Começam os sintomas de dores e febre intensa, mal-estar geral, mantendo todos os sintomas sempre de mal-estar, e aí inicia nessa, talvez, terceira etapa, chamando dores retroocular, que é dor atrás dos olhos, a dor e náuseas. Em alguns casos, que os sintomas digestivos iniciam o quadro de inapetência. Que é isso? Falta de apetite por intolerância alimentar, vômitos alimentares. Você, em alguns casos, meu caso, que sou um bom garfo, tentei comer e vomitava. Eu não conseguia comer, e aí parei de comer porque vomitava, e também a dificuldade de beber, de falar, toma líquido, mas você não consegue aceitar. Aí continua a próxima etapa, seria a quarta, talvez a quarta etapa, com dores pelo corpo, continua. Teve uma melhora aí nessa quarta etapa, uma melhora noturna, menos febre, a febre começou a ir embora, mas permanecia o sintoma de cansaço contínuo, e começou um quadro interessante, Zé, e aqui é o Quatro Notícias, dores osteoarticulares. O povo chama de dores nas juntas, piora da intolerância gástrica, náuseas e vômitos. E aí foi difícil mesmo aceitar a alimentação, e foi momentos da introdução da hidratação endovenosa, em alguns casos repete isso, e nessa quinta fase e sexta, e talvez a penúltima fase, os sintomas anteriores mantidos, de dores articulares, cansaço, limitação motora para algumas atividades. Então fique atento, que você fica limitado, eu vou até a venda, até a padaria, e não vai não, você vai sentir cansaço, você precisa de repouso, o tempo todo repouso, porque, e aí a sexta etapa, talvez a penúltima etapa, é a importância de reforçar o repouso durante o processo agudo da virulência. É um vírus, gente, é uma doença virulenta, com viremia, e começa nessa fase a aparecer manchas, pitecas, em alguns casos menos, outros casos mais. O que define essas manchas, essa resposta, é uma doença hematológica, a virulência da doença. O que melhora a virulência da doença é hidratação endovenosa, na veia, como diz o povo, no cano. E inicia também um quadro de coceiras, o prurido começa a aparecer a região. E o que melhora também o prurido, às vezes nem é um medicamento, é a hidratação. E esses dias
gradativamente todos vão ficando para trás, aí já deu mais ou menos uma semana, um pouco mais, os sintomas vão melhorando, sobra ainda um pouco da limitação física, uma canseira, o apetite vai melhorando, vai voltando e uma resolução gradativa da intolerância alimentar. Foi isso o que aconteceu comigo e acontece com a população em geral.